Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que a graça tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua paz, que excede ao entendimento, repouse sobre você nesse novo dia. Eu sempre peço que Deus envie seus santos e poderosos anjos para nos guardar, nos proteger e livrar de toda e qualquer forma de mal que vier ao nosso encontro. E ao ler a palavra de Deus, eu peço que o Espírito Santo fale à nossa mente e ao nosso coração, para que a palavra de Deus ela tenha vida e produza frutos em vocês para a eternidade. Hoje nós iremos falar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. É mais um capítulo importante da palavra de Deus, onde Paulo ele dedica um tempo considerável para explicar sobre a ressurreição. Naquela época, existiam pessoas que não acreditavam na ressurreição. E Paulo ele gasta bastante tempo para explicar para essas pessoas que se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, nós só iremos viver esta vida. Então ele diz que nós somos os mais infelizes do mundo, porque nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade daquele que nos criou. Enquanto tem pessoas que estão vivendo para satisfazer as suas próprias vontades. Então o apóstolo Paulo, ele vem ensinar sobre a ressurreição. E é isso que nós iremos falar neste momento. E ele diz uma coisa muito interessante, começando no verso número 1, né? Eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste, e no qual também estás firmes. Então, a palavra de Deus ela é vida, ela é que tem que dizer o que é certo e o que é errado. Não abram mão da palavra de Deus. Ela é o bater do martelo. Sabe quando o juiz lá ele dá a sentença e que ele dá aquela martelada? A palavra de Deus é isso para os cristãos. Ela é a fonte da verdade. Porque Deus revelou através dela o que iria acontecer e como as coisas serão. E ele diz aqui, pelo qual também sois salvos se guardardes na memória o que vos pregueis. Então nós seremos só salvos se o que nós lemos na palavra de Deus, se nós colocarmos em prática. Porque qual a necessidade de guardar na memória se não for para colocar em prática? Irmãos, desde o início, é obedecer ou não obedecer à vontade de Deus. Isso não muda e nunca mudará. Não que Deus seja um homem, uma pessoa autoritária, mas tudo que Ele pede é para o nosso bem. E louvamos o nome do Senhor por isso. Então ele diz aqui, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E aqui ele diz várias pessoas que viram Jesus Cristo depois dele ressuscitar. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, ele foi visto por Cefas, pelos 12, ele foi visto por 500 irmãos, de uma só vez, dos quais muitos ainda permaneciam vivos na época de Paulo, mas outros já dormiam. Uma outra coisa é quem morre não vai para o céu e quem morre não vai para o inferno. A palavra de Deus é que mais uma vez ela diz que quem morre está dormindo, alguns já dormem. Irmãos, reflitam. A palavra de Deus, que é a fonte da verdade, que eu estou ressaltando isso desde o início, ela diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Como já pode ter seres humanos lá queimando há 6.000 anos e Satanás ainda está aqui na terra fazendo vários homens se perderem? Não tem lógica isso.
todos receberão a mesma sentença juntos, assim como todos nós iremos para o céu junto. Ninguém vai antes e ninguém vai depois. Tem as primícias? Sim, as primícias, Cristo, as primícias. Mas a maior parte do povo de Deus, todos iremos juntos. Essas primícias podem ser quem? Nós não sabemos, os 24 anciãos que estão lá no juízo, ou mais um grupo de pessoas que ressuscitou mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Não sabemos, irmãos. A palavra de Deus ela não revela tudo, mas o que foi revelado já nos dá uma compreensão muito grande de como as coisas serão. Então ele disse aqui que, por último, ele também, Jesus Cristo apareceu para quem? Para o apóstolo Paulo. Como alguém nascido fora do tempo, no versículo 8. E ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele diz assim, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça foi concedida a mim e não foi em vão. Mas eu também trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas pela graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele sentia que ele tinha uma dívida com Deus, porque Deus ele tirou ele da morte para a vida. Ele perseguia a igreja de Deus, então ele sentia esse desejo de compensar e de dar tudo de si em prol da obra de Deus. É o que nós deveríamos fazer para que Cristo volte logo. Então ele diz uma coisa muito interessante aqui, ó, no versículo 13. Mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Sim, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, porque eles pregavam que Cristo ressuscitou. Pois testificamos que Deus, que ele ressuscitou a Jesus Cristo, ao qual, se ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, Jesus Cristo também não ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Ainda estáis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas desta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o apóstolo Paulo, ele diz muito claro aqui, por que somos os mais miseráveis? Mais uma vez eu reafirmo. Porque deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos mais tendências. O nosso homem interior, se não for moldado e dirigido por Deus, ele deseja aquilo que não é bom. Enquanto tem pessoas no mundo satisfazendo as suas vontades, nós estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus, assim como Cristo fez. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação muito clara em relação a essas coisas tão importantes, para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida. Então diz aqui uma coisa muito interessante, né? Olha só o que ele continua dizendo. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então olha só, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo aonde? Na sua vinda. E então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai. E quando ele tiver derrubado o governo e toda autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele diz aqui, ó, o último inimigo que será destruído é o quê? É a morte. Então nós temos inimigos que precisam ser destruídos para voltar ao que era no início. E qual é um desses inimigos? A morte, porque a morte reina. E quando a morte, a luto, há uma tristeza muito grande. Porque nós não nos conformamos com a morte é uma intrusa. Então diz uma coisa muito interessante, né? E ele fala coisas maravilhosas.
Eu queria me atentar, por causa do tempo, nas últimas palavras de Paulo aqui no capítulo 15. Ele diz assim, ó: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o apóstolo está dizendo aqui que ante a última trombeta, a trombeta soará. Quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória e os anjos virá com ele, a trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós seremos transformados. Quem será transformado? Os que estiverem vivos mediante a vinda de Jesus Cristo serão transformados num abrir e piscar de olhos. Como isso se dará, nós não sabemos, irmãos. Mas esse corpo podre, esse corpo mortal, precisa ser o que? Revestido de imortalidade. Esse corpo que é corruptível precisa ser revestido de incorruptibilidade. E o apóstolo Paulo diz isso no versículo 53, porque é necessário que este corpo seja revestido de incorruptibilidade e o que é mortal seja revestido de imortalidade. E quando este corpo corruptível tiver revestido de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Então se fará algumas perguntas importantes. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei diz o que é pecado. Porque aonde não há lei, também não há transgressão. Então não é essa de dizer que a lei de Deus não está mais em vigor. Se existe pecado hoje, a lei de Deus ainda está lá. E sempre estará. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua justiça, a justiça de Cristo é imputada em nós. E aí sim, nós somos vitoriosos. E o apóstolo Paulo ele termina dizendo uma coisa muito interessante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre na abundância na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui ele estava encorajando os irmãos, dizendo que para eles permanecerem firmes, porque os trabalhos deles não eram em vão, porque eles iriam receber a sua recompensa. Irmãos, que esta palavra te abençoe e que te fortaleça neste dia, é o meu desejo e a minha oração, e que possamos permanecer firmes até a vinda do Senhor, quer estejamos dormindo o sono da morte, ou quer estejamos firmes de pé. Então esse é o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Amém.